vida temos pra viver aqui, como empregá-la em quem investir. Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude para desfrutar antes dos maus dias, de o vigor cessar, da maturidade. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês em mais uma manhã, podendo falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, né? Logo pela manhã é muito bom você já ouvir uma palavra que pode te dar, né, coragem. Você pode sair para o seu trabalho, estar cuidando dos seus afazeres nesse dia e já sair, né, guardados, abençoados por Deus. Eu quero agradecer a participação de vocês, poder estar conosco, né, toda manhã, nos acompanhando no programa Vida para Todos. E hoje nós temos um tema para falarmos aqui. Nós vamos falar hoje sobre a renovação da mente, mas antes nós queremos aqui cumprimentar o nosso amigo, né, e nosso irmão de batalhas, o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes. Graças ao Senhor nós temos realmente a alegria nessa manhã de poder anunciar o Evangelho junto com os irmãos aqui, né, e acompanhando, vocês estão acompanhando aí na sua casa, né, no seu trabalho, pela manhã, poder desfrutar dessa palavra também como nós desfrutamos, né? E hoje, com o tema, como o Antônio falou, a renovação da mente, que é algo muito precioso e que o Senhor quer realmente de nós. Então nessa manhã nós vamos comentar um pouquinho, vamos usar algumas coisas práticas para que você também possa compreender de uma maneira simples o que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã. Amém? Graças a Deus. A renovação da mente, Rafael, é algo muito importante, porque ela está relacionada ao que nós somos, né? Você que está nos assistindo, se tem uma mente velha, né, no meio de um mundo onde nós temos tantas notícias negativas, tantas coisas que ocorrem, né, no dia a dia, e nós ouvimos falar de tantas coisas, geralmente, Rafael, nossa mente vai ficando velha, né? Não sei se você que está nos assistindo percebe que promove-se tanta violência, tantas coisas que nós ficamos né, de certo modo revoltados, outros ficam tristes, outros com medo, né? E outros até por ouvir tantas coisas negativas acaba tendo um envelhecimento da mente e passa a pensar de forma negativa, né? Então a mente, acho que é uma parte que controla todo o nosso ser, né? A parte líder do nosso ser, e ela precisa ser renovada. E para a renovação da mente nós temos um ambiente, porque se você convive em um ambiente numa esfera negativa, você só tem coisas negativas, né? Com certeza. E nós temos um ambiente que as pessoas podem frequentar, que pode então estar renovando a sua mente. Você podia falar um pouco desse lugar? Com certeza, então. É um ambiente realmente propício para leitura, oração, comunhão, né? Um ambiente onde as pessoas possam ter liberdade em poder estar conversando. Sabe por que hoje, Antônio, a tecnologia, a parte da informática avançou muito. Então a pessoa hoje ela se limita a ficar no seu trabalho por meio da internet,
na sua casa por meio da internet, e muitas das vezes esquece os princípios básicos que o ser humano tem de poder contatar as pessoas fisicamente, né? É necessário às vezes você poder ter um contato específico, né? Um contato assim entre pessoas, né? Agora a internet ela acaba, a internet, isolando, a televisão isola muito, isola né, as pessoas ficam muito presas, acuadas, né? As pessoas ficam muito fixadas em alguma coisa. Se torna muito individualista, solitário, acaba vivendo solitariamente, né? Então hoje, né, nós temos um espaço, Bucafé, e graças ao Senhor nós estamos com esse projeto novo aqui em Penápolis. Nós já anunciamos ele várias vezes aqui, mas agora realmente o Senhor tem nos abençoado, e você que mora aqui em Penápolis pode já estar passando aí, o endereço está na tela, e você vai ver que realmente agora é sério, Antônio. Graças a Deus. Agora o Senhor preparou para nós um lugar onde nós podemos tomar um café, podemos ter comunhão com as pessoas. Às vezes você fala assim para a pessoa, eu não tenho onde tomar café. Então aí você chama o vizinho, chama o parente, fala assim, vamos tomar o café lá no espaço do café, e lá você pode orar. Eu acredito que a inauguração está recentemente, né? O lugar de oração está pronto já. O lugar de né? oração nós já temos já faz um bom tempo, né? Agora a questão do espaço Bucafé, que é um pouquinho mais complicado, eu creio que as pessoas entendem realmente que para receber pessoas nós precisamos de um ambiente, né? Nós precisamos de uma estrutura, então isso daí leva tempo e também uma questão financeira, né? Então graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado essa oportunidade agora, finalzinho de 2012, quer dizer, começar 2013 com um espaço Bucafé em Penápolis. É um ambiente onde nós podemos renovar a mente, né? Renova a mente. As pessoas geralmente têm problema no casamento, têm problema com os filhos, têm problema consigo mesmas, né? Além de problema fora, né, exteriores, com as coisas do dia a dia, geralmente as pessoas, né, eu acredito que você que, né, é difícil quem não tem problema, né? E o problema geralmente ele não é removido, né? Ele vem, né, passa, mas sempre tem coisas para serem resolvidas, né, ou de uma ordem ou de outra ordem, até mesmo interior. E o Espaço Bucafé é um lugar que nós temos tido muito testemunho, onde as pessoas que têm frequentado recentemente Araçatuba, um senhor que frequentava o Bucafé, tinha problema no casamento, problema consigo mesmo, e hoje foi até de certo modo resolver o problema dele, porque não é o Bucafé que resolve, mas o Espaço Bucafé, ele proporciona para as pessoas um lugar onde ele pode orar, onde ele pode ter a sua refeição e ter um contato mais direto com a palavra, longe dessa atmosfera do dia a dia, do trabalho, do trânsito. Tem um lugar que você pode estar frequentando e ter uma comunhão ali, né, com as pessoas que frequentam, reúnem nesse lugar, e nós podemos afirmar com toda certeza que a vida dessas pessoas que entram no Bucafé é um ambiente que proporciona paz para essas pessoas, e aonde eles podem ter acesso à palavra de Deus, e esses problemas que existem é resolvido pela palavra de Deus, frequentando um ambiente que não é como os campos de futebol, né? Você vai nos campos de futebol, Rafael, Fórmula 1, você acha que vai encontrar ali dentro? Não que não possa ir, né? Mas você já teve a experiência de ir em alguma... Eu já fui, com certeza. No passado eu já fui em campo de futebol, né? Então ali há uma disputa, quer dizer, até uma briga, né, entre aspas, né, não fisicamente, né, mas uma briga entre acusações, né? E o Senhor ali realmente fica difícil trabalhar, porque a pessoa está com o foco centrado naquilo que está acontecendo no campo, né? Mas a nossa visão do Espaço Bucafé é poder levar as pessoas a ter um ambiente propício. Quando você estava falando aí, eu lembrei daquela passagem que o Senhor, quando revelou a igreja, Ele não revelou para o povo que estava lá em Jerusalém, Ele levou o povo lá em Cesareia de Filipe, né?
um deserto, um lugar bem limpo, um lugar tranquilo, onde não se ouvia barulho, onde não tinha aquela poluição, entre aspas, né? Religiosa, né? Do comércio, o comércio, aquele o conceito ideal, né? tradicional, todas aquelas coisas. Então o Senhor levou os discípulos lá em Cesareia de Filipe, um lugar bem tranquilo, bem calmo, e eu creio que o Espaço Bucafé ele vai proporcionar isso daí para as pessoas que queiram compreender um pouco mais a palavra, né? Porque hoje o cristão e hoje em dia, né, Antônio, ele não tem um espaço assim propício. Eu sei que os grupos cristãos eles costumam, depois de uma certa reunião ou de um certo congresso, reunir em algum lugar para continuar. Eles têm que continuar a comunhão, né? E o Bucafé ele não é, lembrando que o Bucafé ele não é um lugar religioso, né? Não. Ele é um lugar para acolher todos, aqueles que têm já uma religião, né? Aqueles que têm uma religião, aqueles que não têm religião. Mas ele é um espaço aberto para todo tipo de pessoas. Lembrando que o Bucafé, o Espaço Bucafé, ele é algo que ele dá suporte para as igrejas. As igrejas que somos nós, na verdade, né? Ela precisa ter um acolhimento, né, de todos os membros do corpo de Cristo aqui nessa cidade, como também em todo lugar, né? Então existe essa necessidade. Ali os irmãos estão ali prontos para poder orar com você, estão prontos para poder te ajudar em alguma leitura da Bíblia, oferecer um livro específico para certo assunto, né, te servir. Recentemente eu falei com um estudante de teologia e ele achou bacana ter um lugar que eles podem comprar os livros para estudo de teologia. Também. E, inclusive foi da Restauração, né, da Igreja Restauração, um estudante de teologia. Ele falou: olha, que nós formos passar para a próxima etapa do nosso estudo, do seminário, é bom saber que vocês têm livros relacionados à teologia, de vários escritores seculares, né? Então o Bucafé ele veio para fazer a diferença e ajudar os cristãos e os não cristãos, na verdade o público geral, né, a contatar a palavra de Deus e ter acesso à palavra, um ambiente familiar, né? Amém. Rafael, nós vamos falar do tema de hoje. Vamos entrar no tema de hoje, lembrando que é um tema que dá seguimento àquilo que nós falamos no programa passado com relação à introdução, né, do Espírito Santo, não a questão do batismo só por água, né? Porque o programa passado nós falamos da diferença do Espírito Santo com relação aos dons espiritual e falamos da obra do Espírito Santo, que não é só as manifestações dos dons, né? Mas a obra dele é a obra de transformação do Espírito. Amém. Relacionado com essa obra de transformação, Rafael, nós temos um lado em nós, porque o corpo não vai ser transformado, né? O corpo dificilmente. Ele vai envelhecer, né? Só naquele dia, né? Faz plástica, dieta, exercício, mas ele continua envelhecendo. A idade. Agora, há uma parte em nós que não pode ficar velha, Amém. que seria a mente humana. Por isso a necessidade, hoje nós trazemos esse tema tão importante, que é a renovação da nossa mente. Ela é a parte líder do nosso ser. Com certeza, a mente ela domina, né, tanto a nossa vontade também como a nossa emoção, que é o nosso psicológico, né, nosso psique. Então o Espírito, nós já falamos aqui várias vezes, o Espírito serve para contatar a Deus, a nossa alma serve para contatar o nosso psique, que é a nossa mente, vontade e emoção, e o nosso corpo para contatar as coisas físicas, né. Então o Senhor vem nos mostrar que a nossa mente precisa ser renovada. Olha só. Por quê? Porque, Antônio, no passado, né, eu vou falar de mim, no passado a gente tinha sonhos, né, tinha vontades, tinha desejos, né, coisas que realmente estavam relacionadas com as coisas do mundo. Mas um dia você lendo a Bíblia, você tendo comunhão com o Senhor mostra que não é dessa maneira que nós devemos proceder, né? Porque os nossos sonhos, os nossos desejos e as nossas vontades, muitas das vezes, atrapalham a vontade do Senhor. Então por isso que o Senhor vem nos renovar. Ele vem mostrar que nosso sonho lá na frente não vai dar certo. Ele vem mostrar que as nossas vontades, se nós estivermos frequentemente fazendo assim, também lá na frente não vai dar certo. De acordo com a ciência e até os próprios psicólogos, né, a psicologia, fala que o homem começa a morrer, ou ele
de fato, né? E ele envelhece mais rápido quando ele tem problemas na mente, né? Com certeza. Quando ele deixa de sonhar, quando ele não há renovação dos seus ideais, né? Então agora, relacionado à palavra de Deus, Rafael, nós temos um contraste. Você que está nos assistindo com o tema da renovação da mente, nós temos um contraste, uma mente velha, uma mente totalmente baseada na cultura do mundo, né? É aquilo que é uma cultura gerada por Satanás. Você fala, mas tem uma cultura aí que é gerada por Satanás, estimulada pelo diabo, né? Muitos não gostam que fale esse nome. Mas existe então uma cultura que é totalmente contrária a Deus. Por exemplo, há uma cultura hoje, Rafael, no mundo, que se para você ser bem sucedido, você deve passar a perna nos outros, ou puxar o tapete. Não importa como você vai fazer, quem é, desde que você se sinta bem, ou seja bem sucedido, você pode, né, fazer aquilo que for. É o mundo da concorrência, né? Isso, é verdade. Existe isso daí, e é muito, hoje em dia tem sido algo, realmente tem evoluído muito. Ultimamente eu passei uma vez na frente de um expositor de livros, né? E lá tinha um tema assim: a doença que tem atacado nos últimos 50 anos. É a doença da mente, né? Então, existe a doença do corpo, que no passado houve muito, aconteceu, doenças que nunca ninguém tinha, começou a evoluir, tal. Mas nunca no passado alguém se falava na doença da mente. Porque a do corpo, a obesidade, outras, a questão sedentarismo. Algumas doenças, né? Essa você trata com alimentação, ou pode ser tratada com exercício. Agora a da mente, Rafael. Da mente, como é que faz? Como que faz para? Então, psicólogo dá jeito? Em partes até dá uma melhorada boa, né? Mas quem pode realmente mudar o nosso conceito, a nossa mente, é só o Senhor. Então o Senhor, ele vem mostrar aqui, eu quero até ler esse versículo aqui, que fala assim, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que esse século, ou essa época, tem nos dado muitas coisas que tem contaminado a nossa mente por meio da internet, por meio da televisão, por meio das revistas, por meio da divulgação, né, em várias coisas de telecomunicações. Então tem nos prejudicado, usando a nossa mente como um alvo de ataque, para que as pessoas possam ficar, tipo assim, ficar hipnotizada, né? Acaba ficando hipnotizado. Porque você fala assim, o banco lá oferece um crédito para você, aí depois que acaba a propaganda do banco, aparece aquele carro dos seus sonhos. Você fala, puxa vida, olha, parece que associou. Já dá até para associar, né? Associou já. Aí você fala, puxa, eu vou lá no banco, pego o dinheiro e compro o carro. Só que, meu irmão, será que é para você comprar o carro? Aí você compra o carro. Aí começa a apertar a situação e você tem que aumentar a sua carga de trabalho. Aumenta a sua carga de trabalho e você não está conseguindo pagar o seu carro. De repente você perde o carro. Aí perdeu o carro, você já começa a ficar frustrado. Fica frustrado. A esposa fica brava porque se ajuda daquela maneira. Aí não sei o que. Acaba até tendo um motivo de separação. Na verdade, hoje você percebe a maior parte das famílias, né? Pela busca da vida ideal, né? Porque geralmente, né, a mídia transmite aquilo que parece que é o tipo de vida ideal, o padrão, sonho de né? todo cristão, de toda pessoa. O sonho de todo ser humano, né? De toda pessoa. Então ele mostra aquela casa bonita, com a piscina, o gramado verde. Não que não possa ter isso aí, né? Se tiver o dinheiro para até o Rafael, né? Ele desfruta dessas coisas aí, né, Rafael? Já tem aquele carro do sonho, né? Não é problema ter, né, o carro do sonho. Se tiver o carro do sonho é bom, né? Mas a questão a mídia, ela acaba mostrando aquela casa do sonho com o gramado verde e ele passa o tipo de família ideal, que é o casal meia-idade, nunca velho. Nunca velho, né? Meia-idade. Então algumas pessoas nem aceitam a velhice por causa desse tipo de especulação.
o filho, geralmente uma É um menina, casal, um menino, casal, é. nunca é dois meninos, não Nunca. precisa ser o casal, É. né, aquele um maior, um menorzinho, e o cachorro, Equilibrar, né? e o cachorro bonito. O cachorro, sempre o cachorro correndo. Então essa é aquilo que o mundo hoje tenta oferecer, mostrando como o tipo de vida ideal. E as pessoas tentam buscar esse tipo de vida, Rafael, e muitos não conseguem alcançar aquele padrão, porque quem disse que para ser feliz você precisa ser menino e menina? Quem disse que para ser feliz precisa ter aquele carro do ano, a casa com a piscina e o cachorro? Tem gente... E o marido não pode ficar velho, porque hoje, É. o padrão do mundo hoje, você vê até em determinados comerciais, que vai falar do produto, né, no produto de limpeza, põe o marido dormindo perto. E aí fala, esse produto funciona, agora esse marido não funciona, porque vem pôr na cabeça, é algo que o mundo quer moldar a mente. Aí aquela dona de casa, aquele casal que está vendo, né, sendo estimulado até por determinado tipo de publicidade, ele acha que ele tem que trocar de marido, tem que trocar de mulher. Ou troca de produto, né? É o troca de produto. Na verdade, troca o produto, Troca o mas produto, não é o mas padrão é- que o mundo hoje vem de forma É verdade. sutil e subliminar passando, é para tentar conformar a mente das pessoas a esse tipo de padrão. Com certeza. E além do mais, eu não sei se você já percebeu, entra no banco, quando você entra no banco você vê aqueles cartazes, né, empréstimo tal, consignado, crédito não sei o que lá, pensionista. Aí você vê assim, quando você vê para aqueles aposentados, você vê aquele senhor, aquela senhora sentado na beira da praia, sempre dando risada. Ninguém ali aparece chorando, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza que depois que você fizer o empréstimo você vai chorar muito, né? Então aí aparece lá aquele casal, como o Antônio falou, sempre dando risada com os dentes tudo perfeito, branquinho, quer dizer, é uma vida, irmã, hoje em dia é difícil nós realmente olhar essa situação. É que o mundo tá jogando muita alternativa e nós ficamos querendo, aí a mente começa a funcionar de uma maneira... Vai envelhecendo, né? Ela vai trabalhando tanto. O casal perde o interesse um pelo outro, né? Porque sempre tem uma mulher mais bonita do que a esposa, né? Ou sempre tem um marido mais bonito do que o que aparece na televisão, sempre é mais bonito que o seu. Então sempre aparece dessa maneira, né? É sempre assim. Então realmente o Senhor tem nos mostrado aqui que não vos conformeis com esse século. Não é o século lá atrás, não, é esse daqui. Esse século e o lixo que ele tenta pôr, né, na cabeça das pessoas. Porque há um governo paralelo ao governo de Deus, que é o governo de Satanás, Rafael. É verdade. E esse governo, muitas vezes ele leva a pessoa à depressão, o governo de Satanás. Não estou falando do governo humano, estamos falando do governo de Satanás. Porque por detrás dos bastidores da vida real, né, por detrás dos bastidores do mundo visível, há os principados e potestades que trabalham com esquema. E esse esquema, ele é um esquema totalmente arquitetado, que é para destruir o ser humano. Com certeza. Você vê os jovens hoje fumando, Verdade. criança com 8, 10 anos, a bebida, porque há um esquema que promove esse tipo de coisa e aonde há a poluição da mente. E as pessoas hoje não existe. Raramente você vê programas ou revista, coisas que levam, ou espaço que promove hoje. Você frequentar espaço, você vê espaço que promove hoje o viver adequado para a família, um ambiente para os filhos, para os jovens, para a criança, aonde eles não são atacados pelo cigarro, por drogas, bebidas, né? Tudo que se promove para destruir o ser humano. Com certeza, você vê que numa propaganda, vamos supor, de cerveja, né? Sempre aparece jovem em praia, né? Com um corpo bem definido. É o que aquelas chama de mulheres. corpo sarado, né? Corpo sarado, bronzeado, tudo O corpo está certinho. sarado, mas a mente está a velha, mente, né? A mente está perdida, né? E tem a mulher lá também, todo com aquele corpo lá, mostrando quase tudo. Então por quê? Para chamar a atenção dos jovens, que se você tomar também aquele determinada cerveja, aquele determinado produto, você vai ser como eles é. É uma pura falsidade que quando você começa a ler a palavra e ter comunhão com o Senhor, você vai ver que
A nossa mente realmente precisa ser transformada, porque nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem nada, essas coisas não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? Não tem nada a ver. Então, tem vários versículos aqui, né, que nós podemos até ler, né, Antônio? Tem outro versículo aqui que fala em Filipenses, que é muito interessante. Que fala aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 15, fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Às vezes, o Senhor já está mostrando aqui, Antônio, que em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que vai realmente ter, no meio do povo de Deus, uma geração pervertida e corrupta. E fala que nós temos que ser luzeiros nesse mundo. Então, nós cristãos temos que tomar muito cuidado com esses ataques, como o Antônio disse, né? O inimigo de Deus, irmãos, o inimigo de Deus tem lidado com o homem há mais de praticamente 6.000 anos. E ele não dorme, né? Ele não dorme e não descansa. E você sabe uma coisa, Rafael? E a tática dele sempre é a mesma? Sempre é a mesma. E você sabe por que ele não muda? Porque ela funciona. Para que ele vai mudar? Então ele sempre usa a mesma tática e o homem sempre cai nela. A televisão sempre mostra, né? A televisão ou outras coisas aí mostra que o inimigo vem com aquele garfão lá, com aquele rabão feio, tal, para impressionar, né? Para você ter medo. Na verdade, o inimigo não age dessa maneira. Ele age de uma sutileza muito... Você vê como é que ele agiu com Eva? Né? Ele falou: certamente se comerás dessa fruta aqui não vai morrer. Né? Recentemente eu fui visitar agora, semana passada, um casal, né, já à beira do divórcio, né, e eles com problema no casamento, né, e aí nós de fato precisamos identificar por que há o problema, né, qual é o tipo de música que você ouve. Então a música já está, olha o tipo de música que ouve. Então se você for olhar a música, aí ele fala de beber, né, de cair, fala de ficar com todas, né, o falar do mundo, estimulando. Verdade. Aí então você vai ver o tipo de música que ouve, ou seja, a mente está sendo poluída. Está sendo contaminada. Né, o tipo de programação que passa em casa. Eu falei: o que vocês assistem? Então mostrou lá, eu falei: o que mostra nesses programas? É verdade. Não que não possa assistir, né? Deve-se assistir, você selecionar um ambiente que você frequenta. Qual o ambiente que você frequenta? Né? Precisa ver um ambiente que frequenta, o tipo de música e o tipo de programação. Porque o mundo, ele criou um ambiente hoje que é para destruir a família. Com certeza. Você quer ver um exemplo? Eu não sei se você chegou a conviver com isso, mas no passado, né, quando, não muito tempo até, mas quando você estava com o seu pai, com a sua mãe, né, quando você é criança ou estava junto ali, você estava assistindo na televisão, aí de repente aparecia uma cena muito forte, o pai e a mãe mudavam, né, o pai e a mãe mudavam de canal, né, o avô e a avó mudavam de canal. Hoje você está sentado lá, de repente até ao se bobear, é normal você ver uma cena forte com o seu pai, com a sua mãe do lado, com seu avô, com a sua avó, com o seu próprio filho, porque é a atualidade. Porque na verdade o mundo vai se tornando como o versículo 15, né? E na verdade aqui está falando: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. E essa palavra sinceros aqui, ela vem do latim, que é a palavra que os antigos artistas da Renascença, ao fazer as estátuas de mármores, quando elas quebravam e faziam umas rachaduras, eles usavam a cera para calafetar aquele estrinco. É verdade. E aí ninguém percebia que havia uma rachadura, que é a palavra para sem cera, é sem maquiagem. Hoje o mundo, na verdade, ele é um mundo maquiado, um mundo pintado para influenciar as pessoas e destruir as famílias, os filhos, o casal, os filhos, a sociedade em si. Porque é um mundo que é maquiado, pintado, onde há muita cera, muita maquiagem, vendendo determinadas coisas e produtos por meio de tantos meios de comunicação, né, escrito, visível, que você pode ouvir, né, por meio disso. E aí fala aqui
sincero, ou seja, sem cera, É. filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então você vê qual que é a atitude de um pervertido. Misericórdia. Eu visitei uma empresa, né? Eu sei que você tem aí também um ponto de vista com relação, e eu estava visitando essa empresa, que é um do meu trabalho no dia a dia, e havia um pessoal na hora do almoço ali sentado falando de um capítulo anterior da novela. É. E eles falaram: você viu aquela cena com a mulher e com isso, com aquilo outro? E eu cheguei na hora e estava aquele entusiasmo falando da cena anterior. E eu comentei, né, a gente precisa brilhar, né? E eu falei assim: eu tenho certeza que os seus filhos, se vocês têm filhos, eles estavam na sala assistindo isso daí. E eu tenho certeza que nenhum de vocês gostaria que o filho de vocês tivesse essa atitude. Então, porque as pessoas estão cegas, eles se esquecem que o filho, a família estão partilhando o mesmo lixo, e que depois o resultado da destruição da família Não é agora, é lá na frente. não é agora, mas o filho vai crescendo com um comportamento desse, aonde ele vê o que não precisa respeitar os pais, porque muitas coisas hoje que é vendida e propagada, que é o Deus desse século por detrás, usando, né? Não é como o canal 23 aqui que abriu, ou outras emissoras que abrem espaço, mas muitos programas e música e esse determinado tipo que é chamado de diversão hoje, ou de um período que é para você desfrutar o seu tempo, e as pessoas contatam muitos tipos de programação e ambiente que acaba poluindo a mente dessas pessoas e destrói o núcleo familiar. Destrói o núcleo familiar. Isso é uma grande verdade, tanto que aqui em Penápolis a questão do divórcio tem crescido muito. Aqui em Penápolis, eu não sei como é que está a questão do mundo, mas em Penápolis o número de divórcios está crescendo muito, né? Então é por causa dessas coisas que o Antônio tem mencionado. Bom, então nosso tempo é escasso, praticamente o primeiro bloco já vamos encerrar por aqui. Lembrando que nós só lemos 2 versículos, temos mais aí, mas se você quiser participar conosco, você continua aí na sua casa, nos acompanhando todos os dias a partir das 7 horas da manhã, o programa Uma Vida para Todos. E o que eu faço para renovar minha mente? Alguém está assistindo e fala: minha mente está desse jeito. Eu acho que eu vou falar uma das partes e vou chamar para o segundo bloco, para que você também acompanhe no segundo bloco o que nós queremos falar. A primeira coisa que nós devemos fazer é começar a invocar o nome do Senhor e pedir para o Senhor nos moldar, mas nos moldar segundo a forma que Ele quer, não segundo a forma que o mundo quer nos moldar. Sai da forma do mundo e deixa o Senhor agora começar a te moldar, de uma maneira bem simples, invocando o nome do Senhor, orando, buscando ler a Bíblia, né, bons livros espirituais, para que possa Frequentando ambientes adequados, né, para que possa sair dessa contaminação desse mundo que tem realmente nos prejudicado e muito. Amém? Graças a Deus. Nós agradecemos a presença de vocês, né, de ter partilhado conosco esse período do programa Vida para Todos. Que Deus abençoe você, sua família. Pense nisso que nós acabamos de ter comunhão aqui. Renove a sua mente por meio da palavra de Deus, de ambientes que vai, né, tirar todo esse tipo de pensamentos negativos, tanto de você mesmo como da sua própria família. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo programa, Rafael, Vida para Todos. Vida pra todos. Nós Jesus aguardamos vocês. Jesus é o Senhor. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias
metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Só uma juventude para desfrutar